No contraponto de hoje, temos a presença do diretor de iluminação pública aqui de Foz do Iguaçu, Pedro Rodrigues. Bem-vindo. Bom dia, Pedrinho. Bom dia Nélio. Bom dia, Dante. Bom dia, o pessoal todo que está ouvindo a gente. Fiquei nervoso agora. Acho que vocês me vendo aqui, fiquei um pouco nervoso. Mas bom dia a todos os ouvintes e meu colega aqui, o Marquinhos. Perfeito. Você está aparecendo só para o planeta ali, pelas imagens da cultura. Não, mas pouca gente. Agora já estou mais calmo. Já. Perfeito. Pedrinho surge por causa do teu tamanho? Exatamente. Que é muito alto. Isso, e um pouquinho grande também Sim. do lado. O Pedro Rodrigues, que está lá na função de diretor da iluminação pública de Foz do Iguaçu, e já vamos falar um pouco mais sobre a questão dos fios elétricos, principalmente aqueles que estão, algumas pessoas querem tirar de onde estão colocados e não deve. Conosco aqui também o Marcos Roberto Oliveira, como já denominou aí o Pedrinho, falou do Marquinhos, né? Tá tudo um diminutivo, e o Marquinhos, o Marcos, é chefe da divisão de fiscalização de licenças da Secretaria de Fazenda de Foz do Iguaçu. O nome do cargo é cumprido, mas a função é o que importa. Bom dia, Marcos, bem-vindo. Bom dia, muito bom dia. Perfeito. O Pedro Rodrigues, nós vemos, assim, tem sido noticiado já há um bom tempo essa questão dos furtos dos cabos elétricos em Foz do Iguaçu. Continua uma situação grave? Isso, a gente teve uma redução nos últimos dias, principalmente por conta das operações que estão acontecendo, né, de combate a esse tipo de ação. Mas, infelizmente, isso é um problema que a gente acompanha desde o início do ano, assim, com muita preocupação. A gente teve um aumento nesses casos nos últimos dias e também esse é um dos motivos das operações que estão acontecendo. A nossa média de despesas com esse tipo de furto e vandalismo, ela já partiu de mais ou menos de R$2.000 por mês e a gente teve no último mês mais ou menos uma despesa de R$20.000 por mês. Lembrando que essa despesa é uma despesa média, porque nem sempre a gente consegue identificar tudo ou no mesmo mês ou na mesma semana, e isso acaba tornando todo o processo mais complicado. E a nossa maior preocupação hoje, nesse caso, é que se a gente não conseguir parar com essas despesas por conta dos furtos, a gente vai acabar tendo um número cada vez maior, a gente vai ter uma despesa muito grande, e no final das contas isso vai acabar sendo repassado para a população. Então é importante que a gente tenha a consciência, a gente entenda que o trabalho da iluminação pública, e na verdade o nosso trabalho como cidadão, a nossa participação como cidadão, ela parte do princípio que a gente precisa cuidar dos próprios públicos e de tudo que é público. E nesses últimos meses, a gente está tendo problema com a iluminação pública e com essas questões, com os fios, os cabos de cobre. Mas pode ser outras coisas também que podem surgir, né? Assim que a gente sanar esse problema, a gente pode ter outros problemas. Mas é importante que a população nos ajude e participe justamente para a gente evitar esses furtos e a gente evitar essas despesas, que são recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas, na modernização do próprio sistema. E, infelizmente, elas são levadas aí por essas pessoas mal intencionadas e a gente tem que acabar repondo. Perfeito. E é de longa data essa questão dos furtos, né? Exatamente. Esse é um problema antigo já da iluminação pública. Eu também não estou há muito tempo lá na diretoria, mas pelos relatórios que a gente tem, né, de alguns anos atrás, é engraçado que por muito tempo o vandalismo era uma coisa que afetava muito, né, a iluminação pública. Mas nos últimos meses, nos últimos anos, isso vem diminuindo, então a gente tem uma redução drástica no vandalismo e hoje a gente tem um número muito grande dos furtos. Né? Então há uma mudança nesse sentido. Acho que era bem comum antigamente, as pessoas tinham a mania, né? A criança ia lá com o estilingue destruía a lâmpada, ou alguém dava um tiro na lâmpada, tinha muitas essas coisas, a pessoa danificava com pedra, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, felizmente, isso se reduziu muito, mas infelizmente, em contrapartida, a gente também tem outras questões que são agora relacionadas ao furto. Perfeito. O Marcos Oliveira, a chefia de divisão de fiscalização de licenças entra onde nessa história da fiação elétrica? Nós entramos na questão principalmente da documentação da empresa que recepta esse material. Nós verificamos o alvará da empresa e também nós temos uma legislação que é o Decreto 4882/2020, que fala exclusivamente sobre essa receptação de material sem procedência. Nós atuamos também em cima disso. Perfeito. Quando você diz nós atuamos nas empresas que receptam esse material, óbvio que isso é uma recepção
Além de tudo, o cara que recepta isso, ele recepta para revender. Então, é um crime qualificado em cima desse item. Se sabe-se que tem empresas que receptam a fiscalização, já que é de longo tempo que há furtos desses cabos, a fiscalização não foi a mais adequada ao longo do tempo? A fiscalização é adequada. O problema é a gente conseguir pegar essa pessoa em flagrante. Que quem deveria, no caso, fazer o flagrante de receptação é a Polícia Civil. E a Polícia Civil tem certa dificuldade de fazer isso, porque você chega no estabelecimento, é muito difícil, se tiver a polícia lá, tiver a fiscalização, alguém chegar para fazer uma revenda desse material. Eles aguardam você sair, e isso para pessoas que compram, eles estocam esse material escondido, não fica à vista. Esse material fica escondido dentro do estabelecimento comercial deles, já sabendo que eles podem ter uma visita da polícia ou da fiscalização. Perfeito. Dante, quadra conosco os dois convidados que estão envolvidos de uma forma mais direta, até no combate desse desvio de dinheiro que acaba tendo um custo alto para a sociedade. Pedro, é um furto, então, também é um problema de segurança pública, de polícia, né? Você tem uma conversa com a Secretaria de Segurança Pública para resolver esse problema, que ele é antigo, a gente sabe dele, sabe quanto custa, sabe os locais de maior incidência, mas é difícil de resolver, né? Dante, a partir do momento que a gente acionou lá o nosso alerta vermelho por conta dos furtos, do aumento drástico desse tipo de situação, nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria da Fazenda, né, com todas as forças de segurança, justamente para que a gente tomasse uma medida mais drástica nesse sentido. Então, essa é uma operação que sempre, esse trabalho ele é em conjunto, né, com todas as forças de segurança, então da Prefeitura com as outras forças, e é justamente na intenção de coibir esse tipo de situação. Por muito tempo, nós nos preocupamos em pegar as pessoas que estavam furtando. Então, a gente sempre trabalhou em cima do flagrante das pessoas que estavam furtando. Mas, nos últimos meses, nós entendemos que essa estratégia talvez não fosse a melhor delas, porque, infelizmente, a lei ela é branda para esse tipo de situação. Então, a pessoa, desde o início do ano, a gente teve várias prisões de pessoas em flagrante, furtando os cabos, às vezes dentro do comércio ou no próprio poste pendurado, a pessoa era presa. E essa pessoa saía antes mesmo do policial que fez a apreensão dela, né? Então, assim, infelizmente, nesse caso, o furto, como ele não é qualificado, ele é um furto simples, geralmente, isso faz com que a forma com que a lei é aplicada gere a reincidência dessas pessoas. Então, nós decidimos atuar de uma maneira diferente. Então, em conjunto com os órgãos de segurança e com a Secretaria da Fazenda, nós decidimos atacar as pessoas que estão receptando esses materiais. Porque se tem alguém furtando, tem alguém comprando. E dentro desse trabalho, a gente está intensificando essas questões justamente para que a gente consiga diminuir, né, o número de furtos das pessoas que estão receptando. Então, a gente parou de atuar em cima desses usuários de drogas, as pessoas estão furtando, agora a gente está em cima das pessoas que estão comprando esses materiais. Então, porque é isso que eu enxergo, um problema maior do que o simples furto, né? Porque se a pessoa furta, geralmente para trocar por alguns reais para comprar droga. Exato. A maioria dos casos eu imagino que seja isso. Mas a pessoa que compra, não é qualquer pessoa que tem interesse em ter um fio com um pouco de cobre, né? É alguém que trabalha com esse ramo, né? De fiação, de cobre, sei lá, se derrete de cobre, não sei exatamente o que se faz com isso, mas é alguém do ramo, né? Então, a saída ali, o problema eu acho que é uma cadeia, né? Isso aí. Exatamente, Dante. E você sabe que esse problema ele não é um problema de Foz do Iguaçu, né? Ele não é um problema exclusivo nosso, ele é um problema nacional. E a gente vem acompanhando como as outras cidades estão lidando com essa situação. E nós também estamos lidando com essa situação agora. Mas esse é um problema nacional. Então, assim, a gente tem problema em praticamente todas as grandes cidades que tem esse problema dos furtos. Então, assim, não é um problema exclusivo de Foz. E também está todo mundo buscando, né, uma solução para a gente conseguir combater esse tipo de situação. Não é uma questão agora de furto, mas o Adelmo está mandando aqui uma pergunta para você, Pedro Rodrigues, no seguinte. Diz ele, por que aqueles fios lá na Felipe Vancher são instalados numa altura muito baixa? Não intensiva as operadoras que instalam baixo, enfim, é uma vergonha, diz ele. E aí cita também que perto da Pôr do Sol tem fio com menos, diz assim, com metros de altura, e que, além de tudo, enfeia a cidade. Isso, Nélio. Esse já é um outro assunto, mas certo. Eu posso falar sobre ele sem nenhum problema. Na verdade, esses fios eles são de responsabilidade da Copel e das empresas de telefonia.
Nos últimos meses, nós temos intensificado as cobranças em cima da Copel e das telefonias com relação a isso. Esse foi um pedido do prefeito, nós intensificamos esses pedidos, justamente porque a gente sabe que não tem só os fios que são colocados de maneira inadequada, abaixo dos 5 metros, esse tipo de coisa, como também nós temos aqueles fios que estão largados pela cidade. Então, é muito fácil, não é muito difícil a gente encontrar, né, nos postes uma série de fios que estão jogados, esse tipo de coisa. Então, nós também estamos trabalhando nesse sentido, intensificando as nossas ações com a Copel, que é uma das responsáveis por isso, e também com as operadoras de telefonia. O próximo passo que nós estamos aguardando é justamente se essas empresas, se a Copel e as empresas de telefonia não resolverem esse tipo de situação, nós vamos repassar esse pedido daí para os nossos colegas da Fazenda, e aí eles vão passar para a fiscalização e vão iniciar esse trabalho de fiscalização em cima. Isso provavelmente vai acontecer já nos próximos dias. Eu tive uma reunião com o prefeito e o pessoal da Copel. Eles pediram 30 dias porque eles estão criando um setor dentro da Copel para lidar com esse tipo de situação. Então, os fios que estão rebaixados, os fios de telefonia e também os fios de fibra ótica que estão atrapalhando aí a população. Perfeito. O Luiz Carlos está colocando aqui, e vai numa questão muito mais daqueles que acabam pegando os fios, ele põe aqui que o maior receptador de fios seriam pessoas que moram, que estão dentro de algumas invasões de terrenos e popular. Me parece que talvez sejam, ele queira colocar que sejam aqueles que furtam, porque os receptadores, você disse, Carlos, são empresas ou empresários que lidam com material reciclado. É nessa direção? Exatamente. A gente notou aí no caso, 2 tipos de roubos de fio. O primeiro que é o pequena quantidade, pessoas que roubam não só de iluminação pública, praças da Copel, como também estão roubando em construções. Muitos desses casos são pequenos delitos que roubam em construções e eles vendem esse material para o pessoal, os pequenos sucateiros. Esses derretem esse fio para revender para o maior, descaracteriza o fio. Aí você já não consegue identificar se é um fio de uma rede de alta tensão, se é um fio de uma residência. A partir do momento que eles derretem, complicou a situação, não tem como mais ver a procedência do fio. E tem o outro caso, que é um roubo muito mais grave, que andou acontecendo, eles roubando diretamente da rede. Estão roubando direto da rede energizada. Até a gente acha um pouco estranho isso. Fazer um roubo de um transformador numa caixa que está energizada, está ligado. Como que não estão tomando choque? Quem que está roubando isso daí? É complicado. Precisa ter algum conhecimento técnico. Tem que ter um conhecimento técnico, porque um cidadão comum não ia conseguir fazer um roubo dessa fiação energizada. Olha, o Marco Aurélio de Matos Alexandre está dizendo aqui, bom dia, mas bom dia mesmo. Um abraço a todos aí da equipe e em especial ao convidado Marquinhos, meu amigo de longa jornada. Marco Aurélio, trabalhamos junto na Secretaria do Meio Ambiente. Um abraço, meu irmão. Temos aí um áudio enviado pelo Carlos Passetti. Põe no ar, Félix Júnior. Dr. Carlos Eduardo Pesetti, falando a respeito de furtos de fios na cidade de Foz do Iguaçu. A gente sabe que tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal vem fazendo um trabalho ostensivo. Como é que tem sido para a Polícia Civil prender e trabalhar em cima disso também? Bom dia. Bom dia. Nós percebemos que há bastante tempo tem muitos boletins de ocorrência das empresas de telefonia e Copel relatando furtos. O que acontece? Pessoas que a gente percebeu, a grande maioria pessoas usuários de drogas, não tem nenhum dinheiro, furtam esses fios e acaba vendendo por um valor muito baixo para alguns lugares para dar encaminhamento, né? É um crime bem difícil de elucidar, porque não é nada organizado, né? São pessoas com uma situação bem deplorável, que para sobreviver, para sustentar o tráfico, acaba subtraindo e vendendo. Daí nós investigamos o furto e a receptação, mas de qualquer forma, quando a gente encontra esses cabos, esses lugares, nós temos que provar a origem ilícita. E é difícil de vincular. Agora, esse trabalho que vocês estão fazendo, porque se eles estão roubando é porque tem gente comprando, e vocês indo em cima do receptador. Como é que tem sido esse trabalho, doutor? Isso, nós estamos focando nosso trabalho investigativo no receptador, tá? Porque tentar pegar a pessoa que furta é mais um serviço ostensivo e a gente percebe que, de fato, várias vezes é pego. Mas só nós vamos conseguir diminuir esses crimes pegando o receptador. Já teve algum já preso, algum receptador que já foi indiciado?
Recentemente não, mas nós já fizemos a operação, inclusive ano passado, pedindo busca e apreensão. É bem difícil e a gente sempre conta com o apoio da população. O que, por exemplo, a população pode fazer para ajudar, doutor? Se alguém identificar que algum vizinho trabalha com isso, recebe esses cabos, esses fios de origem duvidosa, acionar a gente tem livre acesso ao local, né, e podemos constatar se é furtado ou não, entrar em contato com as empresas de telefonia ou de energia. O que pode acontecer com o receptador, com a empresa que está comprando esses fios? O responsável pela empresa, a pessoa que está por trás, pode responder pela receptação, cuja pena é de 1 a 4 anos e sendo qualificada ainda maior. Quer dizer, se ele for reincidente, pior ainda? Pior ainda, sempre o reincidente tem um tratamento mais grave pela legislação. Ok, então está aí, e corrigindo a introdução, é a palavra do delegado Carlos Pezzetti, numa matéria feita aí com o Eli Silva, trazendo essa informação de agora a pouquinho lá na delegacia, ou seja, o Dante Quadro, a informação do delegado é: ninguém foi preso até agora ainda por causa desse furto de material. Porque é difícil, né? Pegar, é de madrugada, vai via pública, não tem ninguém vendo, furta um fio, vai embora. O que me parece que poderia funcionar melhor, tal das câmeras que tem em Foz do Iguaçu, 258, que não tem tido o resultado que poderia por todo o investimento, por tudo aquilo que foi noticiado que teria. Não sei se resolveria quanto à fiação. Em muitos lugares talvez não tenha, seja ponto cego, mas em muitos lugares tem. Nélio, diga, Pedrinho. No caso das câmeras e desse trabalho com a Guarda Municipal, os últimos furtos eles foram filmados, todos eles. Né? Então a gente tem a identificação das pessoas, mais ou menos, a gente tem as imagens, a gente tem esse trabalho. Já te interrompendo aí, mas assim, ok, enquanto está furtando não dá tempo de chegar lá? O que o pessoal está trabalhando para intensificar é justamente nesse sentido. Mas acelerar isso. Mas a gente não pode esquecer também que essas pessoas que furtam esse tipo de material são pessoas que já transitam pelas vias, né? São pessoas, digamos que comuns. Então, elas, mesmo que a pessoa enxergue na câmera, é muito difícil identificar que aquela pessoa está fazendo um furto. Então, nós estamos trabalhando justamente para intensificar os pontos, os locais onde há maior incidência, para que a câmera fique posicionada naquela situação e o operador consiga identificar melhor o furto acontecendo. Só que a gente volta também, Nélio, para a situação que a gente tinha dito antes. A pessoa que está furtando, o crime para ela é muito pouco, é muito pequeno o que acontece com ela. Mas no caso do receptador já é um pouco diferente. Então, o crime de receptação já é um outro tipo de crime. A gente tem medidas administrativas que a gente pode tomar com essas empresas. Então, assim, a gente está atrás de quem está receptando esse material, justamente porque essa pessoa, sim, ela pode ser responsabilizada, ela vai responder criminalmente, ela vai responder administrativamente, e a pena é pesada, a multa é pesada, a coisa é complicada para essas pessoas. Não, com certeza, é óbvio que são dois crimes, um qualificado e o outro da questão do furto, e também a questão do cara que furta, se ele já transita pelas ruas, mas ele tem que subir em algum lugar para roubar o fio não está na altura da rua. Poderia sim, e aí acho que é legal a informação, se está tendo alguma agilização para eventualmente matar no ninho quando isso acontece. Nós vamos continuar com esse tema, principalmente naquilo que está sendo feito e agora apertando para aqueles que são receptadores desse material. Repito, um crime qualificado, porque ele recepta, compra por um preço que ele sabe que não é o preço da mercadoria, compra de quem não é vendedor da mercadoria e ainda compra com o objetivo de lucro na venda. Nós vamos tratar disso na sequência aqui do Contraponto da Cultura, depois do intervalo comercial. Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. 11h59. Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você.
Buscando solução para trabalhar em home office? Conheça o sistema em nuvem da Hardset. Ligue 3027 7777 e agende uma demonstração. Controle horário de início e fim de expediente. Seu sistema local funcionando na nuvem. Sem burocracia ou contratos complicados. Integrado com servidor de e-mail e telefonia. Grandes empresas e voz utilizam as soluções da Hardset. Ligue 3027 7777 e agende uma demonstração. Confiram as ofertas para esta terça-feira no Mercado e Açougue Iguaçu ou enquanto durarem os estoques. Leite Líder Integral R$ 3,99. Creme de leite Líder R$ 2,45. Óleo de soja Concórdia 900 ml R$ 6,99. Maçã Fuji Gala quilo R$ 3,35. Manga quilo R$ 3,35. Lava roupa Omo 800 gramas R$ 8,95. Agulha bovina quilo R$ 21,95. Colchão mole quilo R$ 37,45. Alcatra quilo R$ 45,95. Aos domingos, frango e carne assada, maionese e mandioca. O Mercado e Açougue Iguaçu está com delivery para regiões Libra, Campos do Iguaçu, Jardim Itália e regiões próximas ao mercado. O Mercado Iguaçu agora tem estacionamento próprio para os seus clientes. Mercado e Açougue Iguaçu, na rua Tibagi, 720, no bairro Campos do Iguaçu. Fone 3028-4362. 3028-4362. Mercado e Açougue Iguaçu. Óculos por R$ 14,90 ao mês nas Óticas Carol. É isso mesmo, somente este mês você compra seu óculos completo, que é a armação e lente, a partir de 10 vezes de R$ 14,90 nas Óticas Carol. O que você faz com menos de R$ 15 por mês? Pois é, nas Óticas Carol você faz seu óculos completo nas peças selecionadas. Aproveite que é só este mês na maior e melhor rede de óticas do Brasil. Vem pra Carol. Utilidades domésticas Casa Vitória. Utensílios para bares, hotéis e restaurantes Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória tem estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481, Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. É o Contraponto da Cultura, nesta terça-feira, 10 de agosto de 2021. O Luiz Carlos está insistindo aqui e clareando a sua posição, dizendo que aqueles que fazem o tal do gato nas invasões, que também são receptadores. Essa é a opinião dele. Além do furto, receptam porque usam os fios para fazer ali o seu puxadinho, os gatos de energia elétrica. E além disso, né, Luiz Carlos, depois a Copel faz lá uma estimativa de quanto é que vai de energia para aquele lugar que tem gato e divide na conta de quem paga, para todo mundo pagar esse custo. Ô Eli Silva, quais são as novidades na tua gira por Foz do Iguaçu? Chega mais. Ok, Nélio, bom dia pra você, bom dia. Aliás, bom dia não, boa tarde, já é meio-dia já, né? Já é meio-dia, então é boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Cultura, do Contraponto. Ô, Nélio, eu tô aqui em frente ao Parque Omar de Oliveira, Parque Ambiental Omar de Oliveira, aqui no Porto Meira, tá? E aqui é onde tem a feirinha. A feira hoje, nessa terça-feira, é aqui no Porto Meira. Inclusive, essa feira que tem hoje aqui, quase que os mesmos expositores das outras feiras que a gente vem fazendo ao longo da semana passada e vamos fazer ao longo dessa semana. Por quê? A Rádio Cultura vem fazendo essas matérias, vem fazendo isso para incentivar as pessoas não só a voltar a ter aquela cultura de procurar a feira, mas também para as pessoas que querem expor as suas mercadorias poderem fazê-lo. Até porque muita gente vem comprar. Hoje pela manhã, inclusive, né, eu conversei com uma senhora aqui mesmo na feira, dentro do Jornal da Cultura, uma senhora de idade. E ela mora lá perto do Ney. E ela pega o ônibus para vir na feirinha. Ela pegou o ônibus para vir aqui na feirinha. Quer dizer, então tem as pessoas que têm a cultura de procurar a feira ainda para comprar aquilo que ele quer para a sua casa. Aqui, por exemplo, ele vai encontrar queijo, vai encontrar aqui doces,
botas, vai encontrar também o salame, enfim, muita coisa boa. Então, posso pegar uma palavrinha do senhor? Eu sou da Rádio Cultura. Bom dia, como é que é o nome do senhor? Bom dia, Jean Carlos. Ô, Jean Carlos, o senhor mora aqui mesmo no Porto Meira? Moro sim. E daí, tem o costume de vir na feirinha ou... Volta e meia a gente parece, quando tem dinheiro... Isso é verdade. Em tamanho bem difícil ultimamente, mas aqui na feirinha hoje o senhor vai encontrar coisas boas. Tô vendo que o senhor tá vendo um queijo aí, tudo mais. Como é que o senhor vê essa questão da cultura da feira poder expandir um pouco mais? Seria bom, né, ter mais opções aí para a população, né, do Porto Meira. Com eles aqui já ajuda bastante, mas poder ter mais opções, né? Ajuda, realmente. Dos moradores, né? Como é que tá esse queijinho, tá bom? Tá gostoso? Tá bom, vai levar? Gostoso. Vamos levar, né? Tá legal, valeu. Claro. Obrigado, um abraço pro senhor, obrigado, tá? Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado, igualmente, bom dia pro senhor também. Olha, Nelly, se a gente for conversar com as pessoas que procuram a feira, eles vão falar realmente isso que ele falou aí agora. É gostoso você vir na feira, poder comprar o produto fresquinho, tudo mais. Mas essa cultura, ela tem que ser incorporada na população em Foz do Iguaçu. E por isso que a Rádio Cultura vem fazendo esse trabalho aí, para quem sabe. Olha, você que tem os produtos que quer expor na feira, procure aí a Prefeitura de Foz do Iguaçu, tá? Para que você possa expor os seus produtos. E seja também mais um feirante na cidade de Foz do Iguaçu. É ou não é, Sonélio? É sim, senhor. Agora tem aí uma pergunta para você. Agora, para quem está acompanhando o programa ao vivo, quem acompanha na reprise já não bate a hora, né? Mas 12 horas e 6 minutos. Duvido, seu Eli Silva, que o senhor saia daí sem experimentar e comer muita coisa boa. Olha, não só não vou sair, como eu já estou levando. Estou levando um queijo, estou levando uma goiabada. E teve gente aí da rádio que pediu salame, que eu não vou dizer que foi a Cida, mas eu já estou levando também. Até porque, como a gente já está aqui no local, já vamos levar já, porque é bom. E olha, Nélio, vou falar um negócio para você. Não estou falando porque eu estou na frente do rapaz que vendeu para mim, não. Mas que delícia o queijo, que gostoso. O doce, a goiabada, é muito gostoso. Vale a pena você vir na feirinha, você poder comprar, viu, Nélio? Com certeza. Eu sou um consumidor de produtos das feiras aqui de Foz do Iguaçu e assino embaixo. Vem embora, traga o queijo, traga o salame. A gente já experimenta aqui, depois diz da qualidade do produto das feiras de Foz do Iguaçu, que tem se expandido a cada dia, mais feirantes conseguindo ser agregados e daqui a pouco tempo, assim espero, tenhamos feiras permanentes nos diversos lugares e não só itinerantes, como muitos deles hoje precisam fazer. Está caminhando para isso, o que está muito legal. 12 horas, 8 minutos, o Contraponto da Cultura, hoje contando aqui com a presença do Pedro Rodrigues, diretor de iluminação pública do município de Foz do Iguaçu, e do Marcos Roberto Oliveira, que é chefe da divisão de fiscalização de licenças da Secretaria de Fazenda. Você dizia, Marcos, enquanto esperávamos o retorno aqui do intervalo comercial, dessa maneira da fiscalização, daquilo que vocês estão se empenhando para exatamente matar aquele lugar que recepta o material, que processa esse material de uma forma ilegal para revenda. Exatamente. Só para complementar a informação, essa operação que nós tivemos fiscalizando os receptadores aí no caso, ela foi uma operação que partiu da Polícia Militar e da Polícia Civil. Foi a PM e a Civil que fez o levantamento desses lugares. Já havia investigação há um bom tempo e foi passado para a gente e a gente fez a operação em conjunto sob o comando da Polícia Militar e Polícia Civil. Certo. E num dos lugares, me parece que até era uma empresa ou um lugar que tinha um material que vocês não conseguiram fazer lá na hora a comprovação da legalidade, foi cerca aí de 500 quilos, meia tonelada de fios que foi recolhido. Exatamente. Na hora a gente não tinha condições de fazer essa análise dos fios, porque a fiscalização não tem, infelizmente não tem essa capacidade técnica de fazer isso, não trabalhamos com esse tipo de material. Então, tivemos que fazer a apreensão desse resto de fio, desse fio queimado e do cobre, que foi a iluminação pública, que foi com o caminhão lá e recolheu o material para a gente, onde está guardado. Ontem, os técnicos foram pegar amostras desse material para fazer a perícia e conseguir identificar se os fios mesmo de alguma rede de alta tensão da Copel ou da iluminação pública do município. Quando você diz que os fios foram queimados, que é exatamente para derreter, especialmente o cobre que tem dentro, que é o que tem um pouco mais de valor na revenda,
É comum, estou falando de empresas que trabalham legalmente, fazer a queima dos fios? Ou isso é um indício de que tem algo que não cheira bem? Não, as empresas que trabalham com esse material, não é comum elas queimar. Elas compram já queimado. A pessoa que revende para eles já revendem queimado. Nesse caso, eu acredito que as empresas não deveriam era comprar esse fio queimado, porque ele não tem procedência nenhuma. Então, não é normal a empresa queimar. Eles compram dessa maneira. E esse é o, como se diz, é aquela operação formiguinha. É aquele cidadão que vai lá, vende 1 quilo, meio quilo, vai lá, vende 200 gramas desse cobre. Então, não se tem um controle. Por isso que eles já queimam, descaracteriza e vendem mais fácil esse fio. Normalmente, legalmente, a compra, independente da quantidade, deveria ter um registro legal da empresa? Normalmente, a empresa que recebe, ela tem que ter um registro disso. Ela tem que pegar, se é um catador que está vendendo, tem que, no mínimo, pegar o nome dele, o CPF, que tipo de material está sendo comprado e a pesagem do material. Porque, no caso, seria uma procedência que ele está vendendo para ele. Porque os catadores, a gente sabe que recolhem muito fio junto ao lixo. Eles recolhem, tem muita gente que joga, casas que estão em reforma, o pessoal joga esse fio fora e chega na mão do catador. Mas as empresas têm que ter a responsabilidade de cadastrar essas pessoas e emitir um recibo para ele, para ter uma origem. A contribuição de um ouvinte aqui diz aquilo que se conhece bem nos bastidores também desse aspecto, de que fio limpo tem um preço, fio sujo tem um outro preço. E quem compra não quer nem saber de onde vem, quer faturar lucro em cima disso. E é bem assim mesmo que acontece. O Pedro Rodrigues, aí levaram esses fios todos lá para o pátio do setor de iluminação pública para fazer alguma seleção, para ver de onde vem, que tipo de fio que é? Exatamente. Nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando já com a perícia desses materiais, né? Então a gente separou algumas amostras desse material. Nós estamos com os nossos técnicos para identificar se esse material é um fio, se ele pertence à rede da iluminação pública, se ele pertence à Copel. E a partir do momento que a gente tiver esse lado, a gente vai passar para os colegas da Fazenda para que eles façam o que for necessário. Ou seja, sufocar lá onde é o lugar que normalmente recepta ou que tem a suspeita de receptação é o caminho para, não vai eliminar o problema, mas para pelo menos minimizar em muito. Nós acreditamos que sim, Nélio. A gente não pode esquecer que a gente teve um aumento muito grande nos últimos meses, então a gente precisa tentar pelo menos reduzir, né, o número de furtos. E a gente precisa dificultar de alguma forma. É muito difícil o policiamento ostensivo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente sabe que se a gente não consegue pegar as pessoas que estão ali no flagrante do furto, a gente consegue sim pegar as pessoas que estão receptando esse material. Uma coisa importante também é que a fiscalização que foi feita nos últimos dias, ela vai continuar. Então, assim, a pessoa que está receptando esse material, talvez ela não tenha sido visitada, né, pelos colegas da Fazenda, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal nos últimos dias, mas é muito provável que ela receba essa visita. E a partir do momento que ela tiver o material, né, que seja esse material de cobre, de procedência duvidosa, esse material vai ser apreendido. Então, a chance dela ter um prejuízo, né, falando só do material, ela é grande. E a gente nem falou ainda, até deixo para o colega falar aqui, no caso das multas que são aplicadas para as pessoas que estão com esse material. Então, toda vez que a pessoa for pensar que talvez ela esteja levando uma vantagem nesse tipo de coisa, comprando material sem procedência, ela precisa também estar de olho no que pode acontecer com ela quando ela estiver com a guarda desse material. Então, ela pode sofrer sanções tanto administrativas, multa, esse tipo de coisa, como ela pode ser presa e responder um criminal aí por receptação. O Marquinhos, nessa questão aí de multa, primeiro a pessoa tem o direito de comprovar que legalmente ela tinha aquele material. Em não comprovando, as multas vão a partir de que valor? Como é que funciona isso? Não comprovando a origem desse material, de acordo com a Lei 4.882 de 2020, o auto de infração será feito em 1.000 unidades fiscais. Isso dá em torno de R$ 91.061. R$ 91.000. Exatamente. Independente da quantidade, quer dizer, tem lá uma receptação ilegal, a multa começa a partir disso. Independente da quantidade de material ou até de que material seja. Se não tiver a procedência e for comprovado isso, esse é o valor da multa. Nós já dissemos outro dia aqui, Dante, né, e fazendo o paralelo
com aquele problema que Foz enfrentou e tem enfrentado seguidamente, até pela questão aí da localização de fronteira, com as crianças que eram colocadas na rua para serem pedintes. Foi só fazer a apreensão, né, de criança, e aí envolve Itamaraty e tal, começa a mexer com algumas pessoas, deu uma sumida. Acho que nessa direção de começar a matar lá onde a coisa realmente gera volume financeiro, vai dar um recado legal para a cidade, né? Acho que sim, porque... Que não é o problema da população, é alguns caras que fazem isso. E outra situação é até a constância dessas operações, né? Porque você faz agora e depois não faz mais, volta o problema, né? Então é importante que as operações nisso e outras áreas elas sejam constantes. O Pedrinho, em relação ao setor de iluminação pública, você disse que chega aí a quase R$20 mil, média, mês, custo de reposição. Ou seja, já tinha todo o material elétrico lá funcionando, alguém tirou, tem que pôr de novo. Isso automaticamente implica que algumas áreas onde poderia ser feito um serviço novo não acontece porque vai faltar dinheiro no final da conta? Exatamente. A gente pode ter, futuramente, caso a gente permaneça com essas despesas que são fora do que a gente espera, né? Fora do nosso orçamento, a gente vai ter um impacto em toda a cadeia. Isso pode significar uma redução na ampliação do serviço, né? Na ampliação da extensão de rede, na melhoria da iluminação, na troca dessa iluminação por uma iluminação melhor, branca ou de LED. Então, tudo isso impacta no valor. E isso também pode impactar no valor da tarifa. Então, o que nós estamos falando aqui é isso. Ou a população, né, a gente começa a se mexer, se movimentar para que a gente consiga reduzir esse tipo de situação, ou isso vai encarecer no bolso da população. Porque, na verdade, quem paga toda essa despesa é a população. Então, quando a gente paga a taxa de iluminação, na verdade, a gente está pagando por todos esses serviços. E o ideal é que a gente não precise pagar por esse tipo de furto. Então, quando a pessoa está receptando o material e ela está achando que ela está tendo uma vantagem, na verdade, ela não está tendo uma vantagem, ela está tendo uma desvantagem. Porque a longo prazo isso vai impactar no valor da conta de luz dela, porque a taxa de iluminação é cobrada na conta de luz, né? Então, assim, a população, a gente tem que aprender, e eu digo, me incluo nesse quesito, a gente tem que aprender que nós precisamos cuidar dos próprios públicos justamente para que a gente consiga reduzir, né, os gastos com esse tipo de situação. Então, se a gente vislumbra, se nós pensamos na redução dos impostos, na maneira com que a gente quer viver a nossa cidade, uma cidade mais bonita e com mais investimentos, ela passa por essas questões. Porque quando a gente fala de R$20 mil por mês, esse valor ele é só dos materiais. Eu não estou incluindo o serviço da mão de obra, isso tudo é retrabalho, né? Então, toda uma equipe é movimentada para fazer esse tipo de situação. E essa equipe poderia estar trabalhando em outra situação, ou poderia ser uma equipe menor, uma equipe reduzida, para gerar mais economia para a população. Então, infelizmente, a gente começa a ter esse tipo de problema, a gente começa a também ter despesas, e isso pode atrapalhar o desenvolvimento da nossa cidade. Já que é um problema recorrente, que há muito tempo acontece, vocês devem ter lá algum tipo já de estatística feita, outras sendo levantadas, de onde são os principais... ou as principais regiões, principais pontos de furto, e também em que horários eles acontecem. Como é que é isso? Nélio, sempre de madrugada, né, o horário onde há uma... Então, nesse aspecto que eu quero também aproveitar e já fazer a pergunta sequente, você responde as duas juntas. Tá. É mais difícil para a população de madrugada fiscalizar onde é que estão roubando, né? Sim, com certeza. E, geralmente, as pessoas, antigamente, elas escolhiam pontos onde... em qualquer ponto, né? Há um tempo atrás era qualquer ponto. Hoje, os pontos que são escolhidos por essas pessoas que estão furtando são pontos onde não há residência próxima. Porque, por óbvio, que um cidadão, né, que está lá, está descansando em casa, na madrugada, ele vai ver uma pessoa lá mexendo num poste ou derrubando a iluminação pública, ele vai identificar que se trata de uma pessoa que está furtando, de um criminoso. Mas, se estiver longe da casa dele, é mais difícil ele identificar. Então, assim, a gente tem alguns pontos que são meio que já fregueses, digamos assim, né, no mau sentido, mas que são que a gente acaba tendo uma reincidência. O Parque Remador, do qual a gente estava falando antes, da feirinha, né, lá, da feirinha e tal, aquele local, desde o início do ano, nós já trocamos a iluminação 6 vezes, ela já foi furtada. Então, assim,
Se a gente quer ter um parque melhor, um parque mais bonito, um parque que as pessoas consigam frequentar, ele passa também pelo fato de que a gente precisa cuidar dele. E eu não estou dizendo que a população não está cuidando desses parques, mas talvez a gente intensificar essas questões, prestar atenção um pouco mais, né? Porque a gente acaba vendo. Eu me lembro que o tempo que eu morei na Vila A, isso acontecia muito com as pessoas que eram furtadas às obras. Então, todas as vezes que a gente estava transitando por ali, a gente identificava uma pessoa que talvez não fosse da região, tivesse com uma sacola meio estranha, a gente automaticamente ligava para a polícia para que fosse feita a abordagem dessa pessoa. Então, o Parque Remador é um deles. Ali no cruzamento da Vila com a 277, no viaduto da Avenida Paraná, ali é um problema. Um problema já extenso, a gente já trocou umas 4 ou 5 vezes. Tem no viaduto da Costa e Silva, que a gente também já teve problemas ali. Ali a iluminação é nova e mesmo assim, volta e meia, ela está apagada por conta disso. Lá na Tarquínio, em frente à Unioeste, ali foi feita toda uma iluminação para pista de caminhada, ficou muito bonita aquela iluminação, mas infelizmente ela sofre ação de vândalos e de pessoas que estão furtando. Na Tarquínio, a gente tem um problema diferente ali. Ali o fio já foi trocado por um fio de menor valor, um fio de alumínio, e as pessoas, agora elas furtam ali e elas danificam o material. Então elas não conseguem puxar o fio, e também esse fio tem um baixo valor comercial, e aí elas danificam só. Então, nos últimos meses, a gente já foi 3 vezes consertar o fio que estava danificado. Né? Porque a pessoa não viu que era um fio de baixa qualidade, ela abandona, mas infelizmente ela acaba deixando tudo escuro. Olha, o Clodoaldo do Campos do Iguaçu está indo nessa mesma direção da pergunta que foi feita antes, diz que o roubo acontece principalmente na madrugada, e diz aí o cidadão comum está dormindo, por isso deve-se investir mais em segurança preventiva. Diz ele, acho que não deve haver esse tipo de, põe entre aspas, ameaça ao cidadão comum, citando aumento de taxa, diminuição de serviços essenciais, entre outros. É óbvio, acho que não é bem isso que você disse, mas também é óbvio que se tem, vamos pegar aí o Parque Remador, 6 vezes já foi feito troca, precisa o pessoal da área de segurança responder melhor naquela área, porque é muito, né? Nós estamos em agosto, 6 vezes já troca lá de material elétrico. Nélio, não é uma ameaça, é porque, na verdade, o sistema ele é pago pela população, né? Então, isso é transparente, né? Toda a forma com que a taxa ela é arrecadada, a maneira com que a gente consome os recursos dessa taxa, ela é transparente. Então, se a gente começar a ter uma despesa média mensal de R$20 mil por mês, ela vai impactar o orçamento da iluminação pública, né? E a iluminação pública, ela vive basicamente da taxa de iluminação pública. Então, se chegar no final do ano, a gente ter lá um gasto maior com as despesas desse tipo de situação, infelizmente, para o ano que vem, isso vai impactar no orçamento do município e isso vai acabar virando imposto. A questão não é uma questão de ameaça em ser uma coisa nesse sentido, é que todo o dinheiro da prefeitura, ele é o dinheiro do pagador de impostos. Então, quem gera o orçamento ao município são as pessoas que pagam os impostos. Então, assim, qualquer tipo de despesa nesse sentido, eu digo não só da iluminação pública, mas qualquer dano que as pessoas causam para os próprios públicos, isso impacta no orçamento da prefeitura. E, infelizmente, isso vai ser repassado de alguma forma. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar, e é isso que a gente está fazendo. A gente está intensificando as operações, intensificando o apoio da Guarda Municipal, das câmaras, justamente para a gente não ter esse problema. Porque a minha responsabilidade é essa, evitar esse tipo de situação. Trabalhar para que a gente evite. Mas eu preciso do apoio da população, eu preciso que as pessoas me ajudem, a população me ajude, identifique essas pessoas. As pessoas que estão receptando, parem de receptar esse tipo de situação. Primeiro, porque elas estão gerando despesas para o município, isso é péssimo. E segundo, que provavelmente elas vão sofrer algum tipo de sanção daqui para frente. Talvez se elas não sofreram lá atrás, muito provavelmente nos próximos dias essas pessoas vão receber uma visita, se elas estiverem com esse material, elas vão sofrer a sanção. E como o Marcos disse aqui, a multa vai pelo menos até R$90 mil. Então a gente está falando de uma visita que vai custar aí pelo menos R$90 mil para o empresário que tiver algum tipo de material furtado. Perfeito. O ouvinte aqui não tem o nome, mas final do telefone 3699, vai nessa direção aí, da parte dele, a reclamação, dizendo que você havia esquecido de falar que eles, bom assim, nós, população, pagamos eles para cuidar disso. Vocês não cuidam, nós não precisamos deles. É a bronca aqui do ouvinte. E me parece, Marcos, que não tem como, digamos, passado
né? Você acabou de dar uma piscada aí, já faz parte do passado. O passado não tem como mudar nada. Então, se alguma coisa não aconteceu, como disse o Pedrinho agora, ou que foi parcial, fiscalização, importante é o que está sendo feito. Nesse sentido, vou daquilo que o Dante disse agora há pouquinho, a constância da fiscalização permanecerá? Com certeza, vai permanecer com certeza. Essa operação, como eu disse antes, ela partiu da Polícia Militar, parte da inteligência da Polícia Militar, que foi a Operação Heavy Metal. Agora, nós, pela AIFO, que é a Ação Integrada de Fiscalização Urbana, vamos dar sequência a essa fiscalização. Nós vamos continuar fiscalizando, então já é um aviso para o pessoal, não compre material ilícito. Na dúvida, não compre, é melhor deixar para trás do que você ser pego numa fiscalização com material sem procedência, no qual você vai, com certeza, ser autuado, e o valor da multa é salgado, que é 1.000 unidades fiscais, R$91 mil, fora a parte criminal. Nós, constatando isso daí, nós vamos enviar para o Ministério Público e vamos enviar para a Polícia Civil também. E a sequência, nós vamos dar com certeza essas operações. Até porque, Marcos, né, quem compra, ele não está em dúvida da procedência. Ele sabe o que está comprando e está comprando de uma forma irregular, pelo preço, pela forma que chega. Até a Maria Edna está dizendo aqui, é óbvio que o comprador vai pedir que o catador já queime, traga limpo para ele depois só vender. E diz mais, onde estão as seguranças da cidade para cuidar das iluminações e as câmaras? Funcionam, e depois diz, eu avisei os guardas, não deram ouvidos, teria sido aonde? Na Vila A. Esses dias teve uns vândalos que quebraram placas de vidro e uma série de coisas. Ok, aí que está um pouco desse procedimento todo também da reclamação da população no sentido de agilidade, e me parece que, de fato, o caminho que está sendo adotado de fiscaliza, vê se não é, ele sabendo que vai bater ali a cada poucos dias alguém de fiscalização, dá uma reprimida nessa situação, porque é uma postura indevida, mas se fosse só por conscientização, não precisava polícia, não precisava diretor, não precisava um monte de coisa, né? A conscientização não acontece. Vai continuar firme e forte essa questão, Pedrinho, para que, de fato, esse seja um problema a menos dentro da situação em Foz do Iguaçu? Nélio, até fiquei com a frase do ouvinte ali na cabeça, com relação o fato da gente não precisar ter as equipes. E esse tipo de coisa, caso a gente tenha o furto, esse tipo de situação. É importante, a minha função é justamente essa, é mostrar para a população que a gente tem despesas que elas poderiam não precisariam existir. Então, a função do diretor de iluminação pública, uma delas é essa. Então, a gente aponta onde há essa situação, né, que é o caso do furto aqui nessa discussão, e a gente aponta as medidas para a gente tentar reduzir essas questões. E aí a gente precisa do apoio dos colegas das forças de segurança, os colegas da fazenda, justamente para a gente tentar combater a situação. A nossa esperança, e a gente espera que com o aumento da fiscalização, com a intensificação desse tipo de trabalho, a gente tenha uma redução no número de furtos. A gente não pode esquecer também que o furto, quando a gente fala do furto de fiação, eu não estou falando só do furto, a gente não está falando só do furto da fiação da iluminação pública. São obras, empresas, milhares de pessoas que estão tendo prejuízo, e empresários e pessoas assim, que estão tendo que bancar esse prejuízo. Então, assim, todo esse comércio de cobre, ele está prejudicando não só a prefeitura, ele está prejudicando toda a população, né? Então, a gente precisa do apoio da população justamente para isso. Porque, às vezes, a população, como o trabalho dos últimos dias foi feito baseado na inteligência, provavelmente a Polícia Civil e a Polícia Militar receberam informações de informantes. Então, pessoas que ligaram no 181, pessoas que ligaram no 190, pessoas que ligaram no 153 informaram, falaram, olha, no local tal, o cara compra o cobre assim, assado. Então, esse é o papel da população. É isso que a gente quer que a população faça, que a população nos ajude a identificar essas pessoas. Porque é um trabalho complexo, um trabalho difícil, mas nós precisamos dar uma resposta. E para a gente poder dar essa resposta energética, a gente precisa do apoio da população. Então, as forças de segurança, a fiscalização, no geral, ela precisa que a população aponte quem são essas pessoas, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, reduzir esse índice aí de furtos, não só da rede elétrica da prefeitura, da iluminação pública, mas como um todo.
A Maristela Reicher está dizendo aqui que a Guarda Municipal está defasada há anos, precisa de um novo concurso urgente. Com toda certeza, Maristela. O último concurso, acho que foi 2017 ou algo assim, sei que faz muito tempo. Está uma guarda envelhecida em termos de idade e também defasada em termos de números. Hoje tem muito menos guardas à disposição na Guarda Municipal do que em muitos anos atrás, né? Porque o pessoal foi se aposentando, um outro veio a óbito de forma natural, enfim, realmente há uma defasagem. Dante Quadra, algo mais a ser acrescentado aqui com os nossos convidados? Tanto vou botar os dois no diminutivo carinhosamente, o Marquinhos e o Pedrinho? Sobre esse dado que o Pedro passou, que o prejuízo com isso passou de 2 mil para 20 mil, né? Dos isso, furtos. Exatamente. Dá para identificar o motivo desse aumento de tantos por cento aí de uma hora para outra? O alto preço do cobre. O cobre nos últimos meses ele subiu o valor, né? O valor ele triplicou e isso fez com que esse produto, né, que é o cobre dos fios, se tornasse um produto que tivesse um valor comercial. E é isso que gerou esse aumento. A gente também tem problemas sociais, do qual não é a minha área, mas a gente consegue identificar que houve um aumento, né, de moradores de rua, pessoas que usuários de droga. Acredito que por conta da situação que estamos vivendo, né, muita gente acabou fugindo para as drogas e isso acaba, de certa forma, impactando, porque a gente sabe que boa parte das pessoas que furtam esses cabos são usuários de droga em busca de qualquer recurso, né, para que ela consiga bancar o vício dela. Pedro Rodrigues, numa outra área, só para aproveitar a tua estada aqui, depois daquela questão que está sendo apurada judicialmente, internamente, da questão da iluminação de LED, né, houve uma paralisação até do uso do dinheiro dessa taxa de iluminação pública para novos projetos. Tem alguma novidade, novos projetos de iluminação para a cidade? Nélio, com relação ao LED, essa situação envolve a Procuradoria, né? Mas o que eu posso dizer da nossa diretoria é que nós estamos trabalhando justamente para a área de segurança pública a melhoria de iluminação em algumas áreas. Então, nós estamos estudando alguns bairros, provavelmente será Vila Portes e mais alguns outros bairros, que nós vamos fazer um trabalho de melhoria da iluminação pública. Então, nós vamos buscar ali a melhoria justamente para evitar o número de furtos. Baseado nessas informações que são passadas pelas forças de segurança, nós identificamos que a Vila Portes é um dos bairros que tem o maior número de furtos. E geralmente esses furtos acontecem à noite e a gente espera que com a melhoria da iluminação pública nessas áreas a gente consiga clarear, digamos assim, e facilitar o trabalho da polícia, né, enquanto ela estiver fazendo a ronda, para que ela consiga identificar essas pessoas. Então nós temos esse trabalho da iluminação pública nesse sentido e alguns outros trabalhos também envolvendo a extensão de rede, esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que a cidade está crescendo muito rápido e tem algumas áreas aí da cidade que não possuem iluminação pública ou é defasada. Então, nós estamos trabalhando para ampliar esse trabalho também. Legal. E com a melhoria da iluminação pública, traria duas soluções, duas áreas que seriam atendidas ao mesmo tempo, né? Pedro Rodrigues, diretor da Iluminação Pública de Foz do Iguaçu, obrigado pela sua presença conosco no Contraponto hoje. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. E só uma última questão. Eu acho importante que, quando a gente fala de segurança pública, esse tipo de coisa, a gente sabe que todas as forças têm a defasagem, né? E eu acho que é por isso que a gente tem que trabalhar com inteligência. E é por isso que a gente, novamente, eu vou falar, mas eu acho que é quase um mote da minha entrevista, da ajuda da população, para que a gente tenha inteligência, a gente consiga identificar melhor as pessoas que estão furtando e quem está comprando. Então, se a gente não tem o efetivo, a gente tem a inteligência para trabalhar em prol da população. Muito obrigado. Marcos Roberto Oliveira, chefe da Divisão de Fiscalização de Licenças da Secretaria de Fazenda de Foz do Iguaçu, também obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre à disposição para esclarecer algum fato, alguma coisa que necessite. E também queria, para terminar, fazer o nosso elogio para a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, que está sempre em conjunto com a fiscalização nas ações que nós temos aí. Não só nessas ações, essa heavy metal e da fiação, mas como nas operações da AIFA, nas operações de Covid e todas as operações que a gente faz extraordinária que precisa de apoio. Tá aí, esse é o Marcos Roberto Oliveira, junto com o Pedro Rodrigues, participaram do Contraponto nesta terça-feira. O Adélio Wilkeman está mandando aqui bom dia e diz, vocês querem um político famoso para colocar o nome da ponte? Eu indicaria um que fez história, está fazendo e vai fazer. Seria o Bolsonaro, ou Ponte Três Fronteiras.
Adélio, muito obrigado pela participação. A gente sabe da tua provocação na pergunta que não tem esse fundamento. Não somos nós que queremos, pelo contrário, a gente tem defendido exatamente o oposto disso. Mas um abraço, obrigado pelo carinho da companhia diariamente aqui no Contraponto da Cultura, que volta logo depois do intervalo.